Olá, eu sou a professora Joyce e hoje nessa aula de inglês do 7º ano nós vamos revisar como entender as pistas do texto. Então a gente vai revisar esse conteúdo com um texto, trabalhando com as técnicas que a gente já vem aprendendo até então. Aqui eu escolhi hoje para a gente trabalhar esse texto aqui, que é um texto mais visual, diferente. Vocês já sabem qual é o tipo, eu só não vou falar porque a gente vai ver depois. Então, é esse texto aqui, antigo, e vamos ver as perguntas sobre ele. Então, aqui tem algumas questões que eu coloquei. A primeira é qual o gênero do texto, relembrando que gênero é qual o tipo de texto, se é uma carta de amor, uma receita, uma bula de remédio, enfim, tudo isso são tipos, gêneros textuais. Em que momento da história esse texto foi lançado, nós vamos ver também pelas pistas dele. Qual a reivindicação contida neste texto? A foto contida ilustra que situação e a organização visual e o texto são coerentes com a reivindicação? Explique. Tudo isso a gente vai fazer sem traduzir diretamente, só procurando as informações no texto, caçando as pistas mesmo que o texto nos mostra. Então, aqui na primeira pergunta, qual o gênero do texto? E olhando para ele, a gente já sabe que é um cartaz. Então, tem poucas informações escritas, tem uma foto e ele tem ele procura criar um efeito na pessoa que lê rapidamente. Então, é assim que a gente define um cartaz. Em que momento da história este texto foi lançado? Então, a gente olha para ele, ali embaixo, onde tem a fonte, a gente consegue ver o ano de lançamento. Então, foi em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial. É sempre importante, quando a gente estiver lendo qualquer texto, a gente cruzar também o nosso conhecimento de história, os nossos conhecimentos de mundo, para poder compreender melhor toda a integralidade do gênero que está sendo trabalhado. Qual a reivindicação contida nesse texto? Reivindicação, que é um pedido, um desejo do grupo que está colocando esse cartaz, essa propaganda, e é pelo direito de voto das mulheres, que naquela época ainda não existia, pelo menos nos Estados Unidos. Então, aqui a gente consegue ver por essa frase que eu destaquei, que é sobre os votos. Tem a palavra vote, que é voto, né? É uma cognata, como a gente já sabe. E tem a palavra woman embaixo, que é mulher. Então, a gente já sabe que é um pedido pelo voto feminino. Então, aí a foto contida ilustra que situação? A gente consegue olhar a foto, tem um homem e uma mulher trabalhando, e ao lado, nas letrinhas menores ali, está escrito Women Working in Munition Factory. Então, é uma mulher e um homem trabalhando juntos, e nesse local era uma fábrica de munição. A gente olha a palavra munition, que é parecida também com o português, munição, outra cognata, e já conseguimos responder essa questão também. E a organização visual e o texto são coerentes com a reivindicação solicitada? Explique. Sim, porque a figura mostra um homem e uma mulher trabalhando juntos, e no texto fala no começo que as mulheres estão trabalhando junto com os homens, lutando ao lado dos homens, lembrando que era um período de guerra, então as mulheres trabalhavam nas fábricas, enquanto os homens estavam na linha de frente da guerra. Então, se a mulher conseguia fazer tudo isso, por que ela não poderia votar também? E a organização do cartaz, a organização visual e a foto reforçam essa mensagem de parceria, de trabalhar juntos, então ter direitos iguais. Então é isso, hoje foi uma revisão bem rápida. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até mais.